E aí, gente, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso Gate Podcast, o primeiro que nós vamos fazer. Esse é o podcast piloto, nós estamos fazendo o primeiro, depois vão vir mais episódios. Eu sou o Lucas, esse é o Gabriel, a gente está começando junto, mais a equipe técnica aí, Vitão com a gente, o Léo, Marcelinho, o Pastor Júnior também ajudando a gente quer agradecer todo mundo aí que está se disponibilizando a ajudar. Hoje, na verdade, é mais um episódio piloto, o episódio número 0, que nós não vamos nem colocar Sim. como número 1, mas é um episódio de apresentação do porquê nós estamos fazendo isso, qual a intenção do que nós queremos fazer. E eu espero que você esteja aí com a gente, que Deus possa abençoar a sua vida. Esse vai ser um episódio rápido, mas em breve nós vamos fazer algumas séries, vamos trazer os nossos pastores aqui da Central, para que eles estejam aqui com a gente, para que vocês conheçam os nossos pastores, pessoas que podem dar o testemunho delas aqui, para que a gente a cada dia mais possa abençoar a vida um do outro, para que a gente possa cada dia mais estar um perto do outro. E aí, Gabriel, tudo bem? Está bem? Tudo bem? Então tá bom. Quem é você, Gabriel? Se apresenta pra gente. Tá, eu sou o Gabriel. Ele é o Gabriel. Eu sou aqui um membro da Central. Eu tô aqui há fazer uns 5 anos, 5, 6 anos. E é isso, acho que eu trabalho, ajudo um pouco com design aqui da igreja, vídeos, e amo servir essa igreja. Legal. Bom, eu sou o Lucas, todo mundo aqui da igreja me conhece. A gente ainda vai fazer uma série com os pastores, mas eu sou pastor aqui na Central, atualmente pastor de jovens, cuido das células do projeto Minha Semente, que é o projeto de ação social que a gente tem aqui. E eu espero ver você nos cultos, espero que você participe com a gente, eu espero que você se sinta abençoado nessa casa. Bom, gente, agora nós vamos conversar entre nós aqui para que vocês entendam qual é a dinâmica do que a gente quer fazer aqui. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração, eu conversei com o Gabriel, e o Gabriel falou, não, vamos fazer, vamos estar junto fazendo isso. E a intenção da gente ter esses momentos desse podcast, na verdade, é conversar com as pessoas e ver aquilo que Deus tem movido no coração delas. Sim. Aquilo que Deus tem falado e a gente, na verdade, ouvir o Espírito Santo através das outras pessoas. Porque eu ouvi uma frase muito interessante essa semana passada, e por acaso eu ouvi ela hoje de novo, Poxa, eu vou esquecer o nome dele agora, depois eu vou lembrar. O Fábio Coelho, ele falava assim, que às vezes a gente não profetiza porque a gente tem medo de profetizar e ser algo da nossa cabeça. Sim. Mas ele falou assim, sempre vai ser algo da sua cabeça, porque o Espírito Santo fala ao seu espírito, então isso passa pela sua consciência. Sim. E normalmente a gente às vezes pensa coisas e acha que são coisas nossas, mas o Espírito na verdade fala ao nosso espírito para que a gente fale do Espírito para as outras pessoas. Então, sobre isso, são esses momentos que a gente quer ter junto. A gente quer ouvir o que o Espírito Santo tem falado ao nosso espírito, aquilo que ele tem compartilhado, aquilo que a gente tem ouvido dele. E eu quero saber, Gabriel, a gente vai fazer esse episódio mais curto, mas eu quero saber assim, o que Deus tem falado ao seu coração, o que você tem sentido do Senhor nesses dias. O que Deus tem movido em você? Alguma palavra, alguma atividade, algo que Deus tem movido em você nesses dias para que a gente possa conversar. Sim, então, nesses dias eu tenho tido muito um senso sobre uma coisa bem tocante a respeito de memória. E essa coisa da gente entender que Deus, ele... Inclusive, eu já vi isso num podcast. Sobre a gente ver que... Deu um branco agora. Que como o nosso tempo e a nossa memória é algo que Deus fez, só que até isso o pecado corrompeu. Sim. Como nossa mente ela funciona. Então, por exemplo, eu acho muito interessante que Deus, no Antigo Testamento, ele dava vários mecanismos para os judeus, né, para os hebreus, lembrarem dele. Então, tinha os filactérios, tinham que enrolar, eles tinham várias festas, tudo era muito... Memorial. Memorial. Eles atravessavam um lugar, subiam, né? Vou fazer um altar em memorial ao Senhor. Em memorial ao Senhor. Né? Então, às vezes a gente deve levantar esses marcos da nossa vida, separar um tempo para como memorial a Deus. Sim. Porque nós somos seres muito esquecíveis. Faz muito tempo, acho que, sei lá, 2017, eu trouxe uma palavra dessa num culto de jovens, que é sobre lembrar de não esquecer. E eu acho isso muito interessante, essa coisa de lembrar-nos para não nos esquecermos. Porque
Eu gosto muito do livro de Levítico, quando ele fala sobre como se deve fazer o holocausto. E fala que o sacerdote, ele tem que tirar de manhã, ele acorda de manhã cedo, o sacerdote, ele tira o holocausto, as cinzas, Certo. coloca as cinzas no lugar santo, depois ele pega um novo holocausto, coloca fogo, coloca lenha, coloca fogo, e esse holocausto vai queimar até o outro dia. Sim. E todo dia é isso. Então, é tipo entender que todos os dias nós temos um papel de limpar o altar, Sim. nos colocarmos como sacrifício e queimarmos por Deus o dia inteiro. E no outro dia, fazer o mesmo. Fazer o mesmo, porque a gente não pode queimar cinza. Uma coisa, eu estava até aqui na igreja um dia, e eu estava sentado, mexendo no Facebook, e eu vi um post do Juliano Som. E assim, hoje eu posso dizer que eu gosto bastante de ler a Bíblia. Mas eu sempre me esforcei muito para ler. Sim. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia não é uma coisa gostosa às vezes. Ainda mais quando você chega em números, né? Nossa. Depois que você aprende a ler números fica muito bom. Mas no começo é tenso. E... pulando genealogia, né? Entendeu? E depois, e daí eu tava lendo e ele fez um post falando que leitura era uma habilidade. E a habilidade a gente desenvolve. Ele falou assim, como um corredor, ele não começa correndo uma maratona, ele começa correndo algo menor e depois ele vai se desenvolvendo para correr uma maratona, a leitura é a mesma coisa. Eu falei, tá aí, esse cara tá certo. Então eu tenho que desenvolver aquela habilidade de fazer algo. Eu tenho que desenvolver o costume e a rotina de fazer aquilo. Não que aquilo virou uma rotina. Hoje, para mim, se eu pudesse passar o dia inteiro lendo a Bíblia, eu passava facinho. Ia ser muito massa. Só que eu tenho muitas outras coisas para fazer, infelizmente. Mas uma coisa que também eu aprendi e me fez entender o que uma frase que tem falado muito no meu coração nesses dias é assim: a gente nunca pode colocar o que é bom no lugar do que é importante. Sim. Então, tem muitas coisas boas que eu posso fazer. Eu posso vir aqui na igreja, trazer uma pregação, a gente pode fazer um podcast, a gente pode fazer ação social, a gente pode fazer algo com os jovens, a gente pode ir na célula, compartilhar a palavra, compartilhar um louvor. Isso tudo é muito bom. Sim. Mas o importante mesmo é eu ter um relacionamento com Deus. Exato. E o importante nunca pode estar em detrimento daquilo que é bom. Sim. Aquilo que é bom só vem depois do que é importante. Então, ter um momento diário com o Senhor, um relacionamento com Deus. Você ler a palavra, você orar, você jejuar, você ouvir o Espírito Santo a todo momento, isso é o que é importante. E o resto é só bom porque vem o importante primeiro. Eu falei lá que eu vi um negócio do podcast e nem falei, né, o que era. Mas ele fala sobre... Nossa, deu um branco, tô muito branco aqui. Acho que é o nervoso. O nervoso. Primeiro. Nervoso de gravar, é o primeiro. Mas ele falando sobre memória, sobre... Deixa eu lembrar. Sobre a gente não esquecer, sobre aquilo que é importante. Esqueceu. Quer falar? Bom, vamos continuar então. Eu tenho pensado muito sobre isso. A questão da gente fazer algumas coisas como costume. Porque... Lembrei que eu ia falar. Pode falar. É sobre como a gente entender que Deus, ele não é... Que a gente é como um pai, que a gente tem que, né... E nos relacionarmos com ele como um pai, mas ele também é um médico. A gente não vai no médico quando a gente quer. Ninguém tipo, ai, nossa, que vontade de ir no médico. Mas porque ele é o remédio das nossas almas. Então, eu tava orando e veio uma analogia muito clara na minha mente. É como se fosse um filho que trabalha com o pai e um servo que trabalha com esse pai, com essa pessoa. O servo, ele trabalha o dia inteiro e vai jantar em casa. O filho, ele trabalha o dia inteiro com o pai e janta com o pai. Sim. E esse que é o negócio. Porque a nossa vida é pra glória de Deus em tudo o que fazemos no nosso trabalho. Mas, às vezes, na hora de estarmos com ele, a gente trata ele como um senhor. E, tipo assim, beleza, agora eu vou pra casa. Já cumpri minha meta. Tanto que isso traz uma fadiga. Sim. Traz um cansaço. E às vezes a gente... E eu digo isso porque várias vezes, né, durante essa última época da minha vida, tenho passado por muitas vezes isso, que é o quê? Às vezes eu tá fazendo muito, e esquecer que o meu chefe é meu pai. Sim. Eu lembro uma vez, vou dar 2 exemplos para você. Por exemplo, o problema das pessoas para mim, muitas vezes, é que elas são filhas do Senhor
e se identificam como servos. Uhum. E aquele que só serve a Deus e não é filho, normalmente quando ele não é recompensado da forma que ele acha que ele deveria, ele se estressa, ele Sim. fica bravo, ele se sente mal, e a gente vê isso no filho mais velho da parábola do filho pródigo. Sim. Ele é alguém que fala, poxa, eu sempre estive aqui, e o Senhor nunca me deu nada para eu me alegar com os meus amigos. E o pai fala, o quê? Tudo é teu, o que eu tenho é teu. Você só não pediu, você só não agiu como filho. Então a questão é que muitas vezes a gente não age como filho a ponto da gente agir como servo. E eu falo sobre os meus filhos. Eles são meus filhos. Uhum. Mas, por serem meus filhos, eu tenho 3 filhos pequenos, na hora que eles vão tomar banho, eles têm que colocar a roupa deles para lavar, eles têm que já almoçar, jantar e tirar o prato deles da mesa. Então, não é que eles trabalham para mim, mas por me ter por perto, pelo que eu e a mãe dele damos para eles, um lar, alimento, uma cama, essas coisas, eles têm responsabilidades Sim. a cumprir. E daí essas responsabilidades são por ser filho, porque eles não recebem para fazer isso financeiramente. Então, essa é a questão. Às vezes a gente se frustra porque a gente age como servo quando a gente deveria ser filho. Sim. E a gente acha que a gente não é recompensado o suficiente. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, a minha mãe me chamou para ser estagiário dela. Uhum. E a minha mãe é super... Assim, quem conhece minha mãe sabe que minha mãe é um pouco brava, assim, né? E beleza, eu tava lá no serviço um dia, eu entrei na sala dela para conversar com ela e sentei todo largado na mesa e tal. Sou filho. Não, sou o filho. Aí ela falou um negócio pra mim, não sei o que, ó, você tem que fazer não sei o quê. Daí eu falei assim, depois eu faço. Daí ela falou assim, aqui dentro eu não sou a sua mãe, eu sou a sua patroa. E se você falar assim comigo de novo, eu te mando embora. Aí eu falei, vixe, estou conversando com outra pessoa. Sim. Então, eu acho que a gente tem que viver nesse paralelo onde a gente trata Deus como nosso pai, mas também como nosso Senhor. Sim. Né? Porque, às vezes, a questão é o respeito. Exato. Né? Mas isso não tira a intimidade. Uhum. Né? É simples. Se a gente é filho de Deus, eu vou falar pelos meus filhos, que são pequenos. O patrão não vê a gente pelado na hora que a gente vai tomar banho, mas o pai vê a gente nu, né? A gente fala pelado, oh meu Deus do céu. A gente não vê a gente nu, mas um pai conhece a gente da forma que os outros não conhecem. Participa da nossa vida de uma forma que um patrão não participa. Então, eu acho que ser filho, aquele que é filho do Senhor, ele faz por conta do relacionamento. É que nem nessa analogia do filho e do servo. O servo faz para ganhar um salário. Sim. O filho faz porque é herança dele. Ele vai, tudo aquilo é dele, né? Tudo que eu tenho dele. é seu. Exatamente. Né? Então a gente não tá fazendo para recompensa, mas por sermos filhos. Então é o filho que ficou, né? O outro filho. Uhum. Ele tá agora trabalhando não porque ele quer ganhar um dinheiro no fim do mês, mas porque tudo que o pai tem é dele. Uhum. E assim, e Deus, vou lembrar vocês que Deus não é Labão, tá? Quem lembra da história de Labão sabe que Jacó teve as 2 filhas dele como mulheres, e no final, quando Deus fala com ele, acho que Deus está falando para mim, para a gente voltar para nossa terra. E as filhas dele falam, as filhas de Labão, né, as mulheres de Jacó falam assim para ele, olha, vamos embora, porque assim, depois que meu pai vendeu a gente para você por serviço, ele nos tratou, ele usou a nossa herança como se a gente fosse mulheres ímpias. Então, nós não temos nada dele. Então, tudo que nós temos é o que você adquiriu através das bênçãos do Senhor de trabalhar para o nosso Pai. Sim. Então, toda a herança que o nosso Pai deveria nos dar, que Ele não vai mais dar para a gente, nós já temos. A herança dos nossos filhos já estão conosco. Então, se você quiser ir embora, nós vamos com você, porque nós não temos nada com o nosso Pai. Sim. Então, esse não é o nosso Deus. Né? O nosso Deus não é um Deus que vende a gente. Na verdade, Ele é um Deus que compra a gente mesmo sem a gente merecer. Sim. É bem diferente uma coisa da outra. E que dificuldade é a gente aceitar essa paternidade plenamente de Deus. Eu acho que, assim, até tratando um pouco das minhas dificuldades na minha vida, na minha caminhada espiritual, é justamente entender isso. É a simplicidade do evangelho. E é por isso que eu digo que essa coisa de nos lembrarmos é complicado, e a gente fazer memoriais, assim. Sim. Dedicarmos tempos a Deus e parar para pensar no que está acontecendo, para a gente colocar um marco, assim, colocar marcos na nossa vida, para a gente não se esquecer quando a gente se lembrar, porque a nossa memória ela nos trai muito. Quantas vezes a gente erra ou falha e fala, nossa, meu Deus, porque eu errei do mesmo jeito, e às vezes é porque a gente não traz a lembrança.
Sim. E às vezes a gente até tem que lembrar do nosso pecado, não no sentido de condenação, mas lembrarmos que nós somos falhos e onde nós falhamos e pra gente não errar mais. Tipo, eu gosto muito de uma música, acho que é da Lin Barros, que eu ouvi quando era criança, minha mãe ouvia bastante, que ela vem assim: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Tipo assim, eu creio que é muito isso. Nós precisamos ser resgatados todos os dias, nós precisamos trazer a memória o que nos traz esperança. Porque a gente às vezes engata no manual e isso vai desgastando a gente. No automático, né? É. Uhum. E é engraçado porque quando a gente fica nessa, eu tava pensando nisso ontem, a gente começa a esquecer de Deus e daí a gente começa a esfriar. Só que daí também, mas a gente é filho de Deus e as coisas já não fazem mais graça do mundo. Daí você começa a esquecer do mundo e lembrar de Deus e ficar nesse vai e volta de você ficar voltando assim no seu coração. Exatamente. Acho que é muito dificultoso. Às vezes é muito difícil para nós, né? Como né, nessa carne humana, nessa natureza humana, a gente entender que a gente tem que estar lá mesmo quando a gente não lembra. O porquê, né? Tipo... A questão é a constância daquilo que a gente faz. Exatamente. E eu acredito que essa questão dos memoriais, eu tenho usado muito isso na minha vida, de sempre tentar, eu sempre escrevo na minha Bíblia, porque quando eu voltar lá para ler, isso é um memorial para mim, entendeu? Qualquer coisa que eu faça, eu tentar fazer uma anotação, porque quando eu ler aquela anotação, eu vou lembrar de quando eu fiz aquilo. Sim. Então, eu acho para mim, né, os memoriais, a gente deve queimar sempre como no primeiro amor. Sim. E para mim, os memoriais são lenha para que o fogo nunca se apague. Sim. Entendeu? Para que você lembre, para que Apocalipse fala, né? Volta onde caiu, para que a gente não precise voltar, mas que a gente passando pelo caminho onde a gente trilha esse caminho, muitas vezes a gente faz o mesmo caminho, muitas vezes quem trabalha vai e volta, a gente que vai para a igreja sai de casa, vem para a igreja toda vez pelo mesmo caminho, e a gente tem memoriais nos caminhos que a gente faz, para que conforme a gente passe por eles, a gente coloque mais lenha no altar e fale, isso aqui ainda continua queimando. Dia a dia, isso aqui ainda está queimando. E é muito, nessa analogia também do Holocausto, é muito louco pensar no sentido de onde tem fogo tem Holocausto. E onde tem Holocausto tem fogo. Acho que é muito difícil queimar um Holocausto sem fogo. Acredito que sim. Deve ser bem difícil. Só se Deus mandar fogo do céu. E às vezes assim que a gente tá vivendo. A gente tá, tipo assim, sem fogo. E falando, ó Deus, eu tô aqui, tô te entregando minha vida e tal. E a gente vai vivendo, né? A nossa vida. E acho que é isso que é o ponto. Porque se não queima, apodrece. E às vezes a gente tá colocando a nossa vida, a gente tá entregando nosso suor, a nossa coisa, mas sem fogo. Sim. E isso não consome. A gente falou sobre isso esses dias, né, no nosso encontro. A gente não vive de ativismo. Porque se a gente acha que por fazer algo para o Senhor, a gente vai alcançar um relacionamento com Ele. Sim. Né? E não é ativismo. Eu posso fazer tudo que eu fizer e no final, Senhor, eu fiz isso em Teu nome, eu fiz aquilo em Teu nome, não te conheço. Então não é sobre isso. Né? Não é sobre fazer, mas sobre ser amigo de Jesus. Né? Lázaro era amigo de Jesus, todo mundo fala isso, né? Ele não precisou fazer nada, ele só precisou ser amigo de Jesus. Sim. Então, o paralelo é muito diferente. Acho que aquele que se identifica como amigo não faz talvez um monte de coisas, mas o que ele se propõe a fazer, ele faz porque ele ama o Senhor, porque ele quer fazer o melhor. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Fazer algo juntos, com a galera toda junto, para que a gente possa semear no coração das pessoas, para que as pessoas possam ouvir algo dentro do carro, para que elas possam ouvir algo em casa e ser edificadas de uma forma diferente. Você tinha perguntado antes, o que a gente vai falar? Eu acho que, inclusive na oração, uma palavra que eu gosto muito é propósito. E é muito louco porque, na verdade, a gente não entende o propósito. Tem coisas que a gente ainda não entende, que Deus já está fazendo, a gente só vai descobrir depois. Mas, ou não, né? Ou não. Mas viver de propósito é uma coisa muito louca. Sim. Quando você entende que... A gente já falou isso, né? Como parece que a vida é como se Deus ele estivesse orquestrando tudo e a gente não tá vendo, e quando a gente vê, tudo tá interligado. Parece filme do Christopher Nolan, tá ligado? Olha que legal. A gente uma vez estava
conversando com o pastor Paulo Serafim, da Deus Vivo do Jardim Bandeirantes. E ele falou assim, sabe qual a diferença da gente de Deus? É que nós estamos na mesma estrada, só que lá na frente tem uma curva. E nós não conseguimos ver depois da curva o que tem. Mas para Deus é como se aquela curva, aquela estrada fosse sempre reta. Sim. E ele consegue ver tudo. Até depois da curva, ele sabe o que tem lá, mesmo que a gente não saiba. Mesmo que ele não diga pra gente, muitas vezes a gente acha que Deus tem que contar tudo pra gente. E tem coisas que nós não vamos saber. Mas para Deus é como se aquela estrada fosse uma linha reta, ele soubesse tudo. Então é bem diferente, né? E nessa coisa, crer que tudo tem um propósito. Sim. E o que mais? Eu acho que é isso, né? Acho que a gente está começando, é o primeiro. A gente colocou um tempo limite para a gente terminar hoje bem rapidinho. É um podcast de apresentação para que você possa acompanhar com a gente, entender qual que vai ser a dinâmica, mas que você entenda que queimar, manter o primeiro amor, ter momentos com o Senhor, colocar altares no meio do caminho é para que você se lembre, para que você esteja sempre com o Senhor, né? Mas nós vamos encerrar por aqui hoje, porque nós queremos fazer um episódio mais curto, um episódio de apresentação, e os próximos nós vamos fazer um pouco maiores. Sim. Eu espero que vocês participem. Eu vou estar aqui apresentando o podcast, a gente vai estar recebendo convidado. Quem sabe a gente faça algo maior mais para frente, mas nesse primeiro momento vai ser 2 pessoas. E eu espero que você se sinta abençoado, eu espero que você acompanhe a gente, não porque somos nós, mas porque Deus tem algo para falar à sua vida. Gabriel, Deus abençoe, obrigado por você ter vindo. Gabriel se dispôs aí, o Gabriel, a parte do nossa técnica e o nosso diretor do podcast, do Gate Podcast, né? Então esse é o episódio número 0 do Gate Podcast. Nós agradecemos você que ouviu e eu espero que o Senhor abençoe a sua vida. Tamo junto e até mais. E aí, galera, beleza? Muito obrigado por você ter assistido, ouvido esse episódio do Gate Podcast. Foi muito legal. E eu quero convidar você para se inscrever nesse canal, para curtir a nossa página do Instagram. E no próximo episódio, você também pode mandar perguntas ao nosso convidado, que você vai ver lá no perfil do Instagram quem é o convidado e as perguntas que você tem para fazer. E também não esqueça, envie isso para algum amigo seu, para que ele seja abençoado. Deus abençoe e eu espero você na próxima. Valeu!